Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar em textos super antigos para buscar um pouco de sabedoria para os nossos desafios de hoje. É incrível como problemas que a gente acha que são só nossos, do nosso tempo, já eram encarados e, de certa forma, resolvidos há milênios. Sabe aquela sensação de que o mundo tá um caos, cheio de incerteza, e a gente se pergunta, tá, e agora? Para onde eu olho? Onde é que eu encontro um guia para saber como reagir? Pois é, essa pergunta, que é universal, conecta a experiência de todo mundo com o que a gente vai explorar aqui hoje. E para tentar responder essa pergunta, a gente vai analisar 4 respostas bem poderosas para momentos de crise. E elas vêm de lugares bem diferentes: textos proféticos, pastorais, poéticos e de sabedoria das escrituras hebraicas e cristãs. Cada um deles vai nos dar uma visão única sobre como o ser humano pode ser resiliente. Então, este aqui é um nosso roteiro. A gente começa falando daquela sensação de que a justiça sumiu. Depois, vamos ver como se constrói uma comunidade forte e resiliente. Em seguida, um grito que vem do meio das cinzas e, para fechar, o preço que se paga pela negligência. Vamos lá, então? Bom, nossa primeira parada é com o profeta Jeremias. Ele lida com um problema que, nossa, parece que foi escrito ontem. Aquela sensação de viver num mundo onde os maus prosperam, sabe? E os justos, bem, os justos sofrem. E o Jeremias não alivia, não. Ele vai direto ao ponto. A pergunta dele é: por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os desleais vivem em paz? O que é fascinante aqui é a honestidade brutal dessa pergunta. É a coragem de não ter medo de confrontar o que parece ser uma baita injustiça cósmica. E aí o texto aprofunda esse dilema. De um lado, você tem o caminho dos perversos, que é descrito como próspero, é como se eles fossem plantados e estivessem criando raízes. Já do outro lado, o caminho dos justos é marcado pela luta, pelo questionamento, pela coragem de bater de frente com a injustiça. É essa tensão que está no coração do desafio. E aqui está o ponto central. A resposta que Jeremias encontra não é uma solução fácil, não é uma fórmula mágica. A verdadeira resposta, a verdadeira força, está na coragem de fazer as perguntas difíceis, de não desviar o olhar quando a gente vê uma injustiça. Agora, vamos para a nossa segunda abordagem. A gente sai desse confronto mais individual e vai para a força do coletivo. Como é que uma comunidade consegue não só sobreviver, mas florescer, mesmo com uma pressão externa gigantesca? A primeira carta aos Tessalonicenses nos dá umas pistas. O autor da carta elogia essa comunidade por 3 pilares que sustentam a força deles. O primeiro é uma fé ativa. Não é só acreditar da boca para fora, é um trabalho que nasce dessa convicção. O segundo, ações de amor, ou seja, um esforço que vem do cuidado com os outros. E o terceiro, uma esperança perseverante, que é a capacidade de aguentar firme, inspirado por uma visão de futuro. Juntos, esses 3 formam a base de tudo. E olha que imagem poderosa para ilustrar o espírito dessa comunidade. A liderança é comparada a uma mãe que amamenta e cuida dos seus filhos. É uma metáfora de um cuidado que é gentil, sincero, pessoal. A força não vinha de uma autoridade rígida, mas do fato de compartilharem não só uma mensagem, mas a própria vida. Agora a gente muda completamente de cenário. Vamos para um lugar de perda catastrófica, de devastação total. O Salmo 79 nos dá um modelo de como reagir quando tudo parece perdido, quando uma nação inteira está de luto. O lamento, como a gente vê aqui, não é só uma tristeza bagunçada. É um processo, e um processo bem estruturado e poderoso. Primeiro, se descreve o desastre, detalhando toda a destruição. Segundo, se questiona o divino. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Terceiro, se implora por ação. É um grito cru por justiça. E por último, se faz um voto de louvor futuro, uma promessa de gratidão caso a restauração venha. Resumindo, diante da ruína total, a resposta proposta aqui é um grito honesto, sem filtro, pedindo ajuda e restauração. O lamento é visto como uma resposta legítima, poderosa para uma tragédia avassaladora. É um jeito de processar a dor sem perder a voz. Para a nossa última abordagem, a gente muda o foco de novo, do coletivo para o individual. O livro de Provérbios explora o problema do fracasso pessoal, da inação, e mostra como a sabedoria pode ser encontrada simplesmente observando o mundo à nossa volta com atenção. A história começa de um jeito bem simples, com um sábio passando por um campo. E ele diz:
Apliquei meu coração ao que observei e aprendi uma lição com o que vi. Isso já prepara o terreno para uma sabedoria que não é teórica, mas prática, tirada da observação das consequências das coisas. E o que ele vê? Esse contraste aqui, bem claro. De um lado, o campo do preguiçoso, cheio de espinhos, urtigas, com um muro de pedra todo caído. Do outro lado, mesmo que não esteja escrito, a gente entende qual é a recompensa da diligência, uma colheita farta, segurança, um futuro protegido. É o princípio de causa e efeito na sua forma mais pura. Então, a resposta aqui é a responsabilidade pessoal. A sabedoria, segundo Provérbios, é essa capacidade de enxergar as consequências claras da ação e da inação, e aí agir de acordo. É um chamado para, olhe, aprenda e faça. Bom, chegamos na nossa síntese. A gente viu 4 problemas bem distintos e 4 respostas humanas muito diferentes, cada uma com sua força, com sua aplicação. Vamos juntar tudo isso? Essa tabela resume tudo de forma bem clara. Diante da injustiça, Jeremias nos ensina sobre o questionamento corajoso. Para a dificuldade em comunidade, 1 Tessalonicenses mostra o poder de encorajar uns aos outros. Para a perda catastrófica, o Salmo 79 valida o lamento honesto. E para a negligência pessoal, Provérbios aponta para a sabedoria que vem da observação. É quase um kit de ferramentas para lidar com a adversidade. E o ponto fundamental é esse. Esses textos antigos não dão uma resposta única, uma solução que serve para tudo. Pelo contrário, eles nos mostram uma tapeçaria riquíssima da resiliência humana, mostrando que crises diferentes podem exigir tipos de força diferentes. E isso nos deixa com a pergunta final, para a gente pensar, questionar, construir, lamentar ou agir. Qual dessas respostas antigas à crise parece falar mais diretamente com o nosso mundo de hoje? A resposta talvez dependa muito do desafio que cada um de nós está enfrentando nesse momento.